Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor para edificar a sua fé, para encorajar, não é? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu peço a você que já deixa lá sua curtida, seu comentário depois que você assistiu o vídeo, para dar engajamento. Compartilha com pessoas que estão precisando e também se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever, tá bem? 2 Crônicas 20 seria o capítulo todo de 2 Crônicas, mas eu vou ler apenas alguns versículos, tá? Do capítulo 20. A partir do 2. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Lá no verso 17, ele já vai dizer assim, ó, aqui já é o Senhor falando através de um profeta de Deus. E aí vai dizer: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aqui, esse texto ele já é conhecido, eu já preguei em cima desse texto aqui, fiz algumas reflexões aqui no canal, não é? E aqui é a história do povo de Judá que tinha por rei Josafá. Mas esse povo, eles tinham um exército bem menor do que o exército que vinha de encontro. O exército inimigo era muito maior, forte, poderoso, eram homens de guerra experientes e o exército de Judá era um exército bem menor e Josafá então temeu. Josafá, ele teve medo, mas ele buscou o Senhor. Ele orou e Deus então deu o direcionamento. Deus falou: olha, no de manhã bem cedo, de madrugada, você vai descer com o povo até o vale tal e ali vai ter um encontro, eles vão vir e eles, quando for aquele momento ali, vocês vão olhar para eles e vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou dar vitória. E quando chegou ali naquele momento, daquele encontro, Josafá ordenou que o povo fosse, os levitas fossem na frente. E quando chegou ali, o exército do povo de Deus ficou parado e observando o exército inimigo à frente. O que aconteceu foi que o exército inimigo olhou um para o outro e eles começaram a se estranhar. Eles mesmos começaram a lutar entre si e eles se mataram. E o exército do povo de Deus não precisou fazer nada, a não ser obedecer a ordem de Deus, que era ficar ali olhando, observando. Uma coisa que a gente pode, que dessa vez, não é que Deus estava falando comigo, é que eu estava refletindo. O que a gente precisa para vencer está, sabe com quem? Está em Deus. Muitas das vezes a gente fica pensando assim: ah, mas eu sou frágil, eu tenho pouco conhecimento, eu não vou conseguir vencer essa guerra. Mas a gente só precisa olhar para Deus, confiar em Deus, buscar estratégias de Deus. Aqui no texto vai dizer que Josafá, ele tinha um exército bem menor que o exército que vinha. O exército que vinha era muito poderoso, forte, homens valentes, experientes. E Josafá faz o quê? Ele busca o Todo-Poderoso. Ele poderia não ter um exército tão forte, mas ele tinha o conhecimento de Deus. Ele confiava no Senhor dos Senhores. E isso foi para ele toda a garantia de vitória. Porque ali Deus deu estratégia. Deus falou o quê? Pode ir, porque eu vou estar com vocês. Coloque o coro na frente. Vão cantando, dando glória a Deus. E vão no horário tal. Tudo isso ele fez. Ele levantou o povo, colocou o povo em oração, ele convocou todo o povo, até as mulheres com as crianças de peito que estavam mamando, convocou todo mundo para estar em oração, não é? E então a gente precisa compreender que, da mesma forma que Deus deu vitória para Josafá, ele pode dar vitória para nós que somos povo dele hoje. Ele deu sabedoria ali para o povo dele, ele deu estratégia e ele pode dar para a gente também. Tudo que a gente precisa para vencer está em Deus. E a gente precisa fazer a nossa parte.
Você vê que Josafá, além dele pedir direcionamento de Deus, ele faz o que Deus manda. Deus deu orientação, faz assim, assim, assim. Ele foi lá e fez. A gente também precisa fazer. A gente precisa estar atento à voz de Deus. A gente precisa ter sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus a gente consegue como? Na palavra de Deus. A gente precisa desenvolver relacionamento com Deus. Josafá convocou o povo para orar. E ali, enquanto ele orava, Deus usou ali um servo dele para falar e dar direcionamento ao povo. É assim, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, Deus também ele fala com a gente. O que a gente precisa para vencer está em Deus. E muitas das vezes, Deus, além de nos dar sabedoria, direcionamento, estratégia, ele também age de forma sobrenatural, não é? O que aconteceu ali? O povo, o exército inimigo, eles olharam um para o outro, eles, né, e começaram a se degladiar e se mataram. E ali não precisou o povo de Deus nem se mexer para poder lutar. E ainda foram lá e pegaram os despojos, ficaram mais poderosos ainda. Então Deus usou ali um meio sobrenatural para dar vitória ao povo de Deus. Deus também pode fazer isso na sua vida, se Ele quiser. Deus pode fazer milagres, se Ele quiser. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é com a gente, é um passo de fé. Às vezes você não está vendo o chão que você vai pisar, mas você precisa dar o primeiro passo, não é? E os nossos adversários, eles não sabem quais serão as estratégias de Deus, eles não sabem o poder do nosso Deus. De repente, você não pode com os adversários que se levantaram. De repente, é uma questão assim como se fosse um gigante. Um gigante se levantou. Você não pode, mas o teu Deus, ele pode. Deus é suficiente. O que você precisa para vencer está em Deus. Portanto, busque a Ele, confie nele, dependa dele. Não esmoreça, sabe? Renove a sua fé nele. Cultive bons pensamentos. Cuidado com as palavras da sua boca. Cuidado, diga sempre palavras acreditáveis. Não diga palavras que vão entristecer o Espírito Santo de Deus. Não faça isso. Porque quando você murmura, sabe o que é murmuração? É remoer coisa ruim, ficar falando coisa ruim, não vai dar certo, não vai acontecer. Vai acontecer sim, porque você vai dar o primeiro passo. Você tem um Deus que é todo poderoso, que luta por você, que guerreia por você, ele está com você, ele te ajuda. Mas ele quer ver você dando o primeiro passo. Se o povo de Judá ficasse lá, quietinho no lugar, escondido, se Josafá falasse assim, e agora, o que a gente faz? Vamos fugir, vamos nos esconder, né? Então, como é que ia ser? Ia vir o exército de fora, ia tomar Judá, ia fazer o povo de escravo, ia ficar por isso mesmo. Não, mesmo eles sendo um povo, um exército menor e aparentemente mais frágil, eles encararam porque Deus falou, pode ir, porque eu vou com vocês. E essa batalha não é de vocês, eu vou guerrear por vocês. A tua batalha é quem guerreia, é o Senhor. O que você precisa para vencer, Deus tem. Grava isso no teu coração e na tua mente, ó. O que você precisa para vencer, Deus tem. Você só precisa dar o primeiro passo. Então guarda essa palavra no seu coração. Não esmoreça, não desanime, não pare, não ceda. Momentos de desânimo, eles vêm. Tem dia que a gente amanhece que é fé pura, né? E tem dia que a gente amanhece que é só o pó. Tem dia que parece que a gente está mais parecendo com cinza. E daí, qual o problema? Você é um ser humano. Perdoe-se. Você pode estar um dia pó, mas no outro dia Deus vai te levantar que vai ser fé pura, alegria pura, independente do que esteja acontecendo. Nós somos seres humanos, você também. Se perdoe, permita-se ser ajudado ou ajudada pelo Senhor. Guarde-se no seu coração. O que você precisa para vencer, Deus tem. Busque a Ele, confie nele, recorra a Ele, fique firme, porque Deus pode te dar vitória. Mas você tem que fazer a sua parte. Deus abençoe. Guarde você essa palavra no seu coração. Se foi bênção para a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Fique você na paz de Jesus. Um abraço.